tem esperança, e no fim da vida só existe mesmo a morte. Versículo 4. Só os vivos têm esperança, só os vivos têm esperança. É melhor ser um cachorro vivo do que um leão morto. Olha que interessante. Para que serve um leão morto, irmãos? Você pode ir na juba do leão, dar umas balançadas, ele vivo assim, brincar com ele. Vem aqui, gatinho. Pegar na cauda do leão, ficar rodando ele. Tenta fazer isso para ver. Talvez você não tenha chance nem de conversar com ele. Principalmente se ele estiver com fome. Mas se ele estiver morto, para que ele serve, irmão? Morto você pode ir lá, pegar na juba dele, pode acariciar o pelo dele. Por quê? Porque está morto, né? Não serve para nada. Então diz aqui o autor e escritor, que é o rei Salomão, ele fala, versículo 4. Agora eu vou ler na tradução da atualizada. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, diz amém? Amém. Amém. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. O cão é um animal que hoje, nos dias atuais, tem sido muito valorizado. Não é mais cão, é pet. Toda casa tem um pet. Se não tem, alguém está a fim de comprar um. Casa da Zuleika tem pet, meu irmão? Tem? Três pets. É tudo da família cão ou tem alguns? Cat. É, né? É pet e cat. Sim. Ah, o negócio mudou agora. Mas nos dias de Salomão, o cão aqui era cão mesmo. Cão selvagem, cão sem valor. O cão que dormia nos fundos da casa. Não era pet. Mas mesmo assim ele está centralizando, presta atenção, filhos, está centralizando que um cão tem muito mais valor vivo do que um leão. O leão é o rei da selva. O leão, ele é que domina o pedaço. O leão ele é capaz de domar um rinoceronte e matá-lo. Um leão é menor que um búfalo, mas ele consegue dominar o búfalo, porque ele sabe onde atingir. Mas isso ele vive. O leão vivo, ele impõe medo. Não tem quem queira chegar perto do leão. Mas aqui no fato ele perdeu o valor, porque ele está morto. Isso aqui essa tradução aqui, o autor está falando de prudência. Que adianta você ser valente? Que adianta você se apoiar na força do seu braço? Se você se apoiar na força do seu braço e for atingido, você não vai valer para nada. Se a tua valentia não souber como vai acabar a briga, você está perdido. Então é mais fácil você saber entrar no lugar e saber sair, do que entrar no lugar como um valentão, achando que sabe de tudo, achando que é dono do pedaço. Mas vamos entender o princípio dos primeiros capítulos que eu li, que é o capítulo do versículo 1 ao 3, para nós entender o que está acontecendo no mundo, se é uma punição de Deus, se Deus está irado com o mundo realmente, e é por isso que ele está assolando o mundo com essas pragas, ou é obra do acaso? Vamos entender agora. Amém? Amém. O versículo 1 fala assim: e eu também me dediquei a entender isto, que os homens bons e que respeitam a Deus dependem dele. Ninguém sabe se ele vai ajudá-los ou não. O homem não sabe o que está no seu futuro. Realmente, tem alguém aqui que consegue imaginar o que vai acontecer amanhã? Não.
Então, se você não consegue imaginar o que vai acontecer amanhã, seja precavido, seja prudente, se resguarde, não dê um passo maior que a perna, para que você não perca os dedos. Então, aqui vai a primeira resposta. Aqui está falando que, mesmo quando o homem é temente a Deus, respeita as leis de Deus, isso não quer dizer que Deus vai ajudá-lo. Isso não quer dizer que nem sempre ele vai ser beneficiado por Deus. Nem sempre ele vai clamar a Deus e Deus vai resolver o problema dele naquela hora. Não, não é isso que ele está falando? Vou repetir de novo. Eu também me dediquei a entender isso, que os homens bons e que respeitam a Deus dependem dele. Ninguém sabe se ele vai ajudá-los ou não. Ninguém sabe. Então esse negócio, por exemplo, de falar, olha, eu sou imune de problema, eu não passo dificuldade. Os que mais sofreram, irmãos, os que mais sofreram foram os seguidores de Jesus. Quando Jesus é crucificado, começa uma perseguição severa em Israel, ao ponto deles terem que se esconder para não morrerem, porque a ordem era essa: vamos matar toda a seita do caminho, que eram aqueles que pregavam e falavam do Evangelho de Cristo, eram chamadas seita do caminho. Então já começam pelos cristãos. Então há uma controvérsia nas nossas vidas se nós não entendermos os planos de Deus. Então Deus, ele não vai abençoar só o cristão e vai punir só os maus. As coisas que acontecem no mundo, determinadas pelo próprio Deus, elas acontecerão independente de quem for, independente se vai haver oração ou não. Olha o que o texto fala aqui. Porque agora vai surgir várias pessoas profetizando. E alguns vão falar que Deus está punindo o mundo, que Deus está irritado com o mundo. Ainda no mesmo versículo, o homem não sabe o que está no seu futuro. Olha, irmão, eu creio, que mesmo toda a sociedade falando que vai haver tempos sombrios, aonde as finanças do país vai ter uma baixa, isso já aconteceu. Isso não precisa profetizar, isso já aconteceu. Agora eu também creio que, segundo a vontade de Deus, o cenário pode ser mudado hoje. Amém. O cenário pode ser mudado agora. Com certeza. Lógico que nós, como cristãos, temos que analisar os fatos. Mesmo porque o próprio Senhor Jesus falou que nós temos que ser prudentes como uma cobra e ser simples como um pombo, como uma pomba. Então, quem nos advertiu a isso foi o próprio Senhor Jesus. Falou para ser prudente. Você já tentaram pegar uma cobra quando ela quer dar o bote? Já tentaram colocar... A melhor forma de colocar a mão numa serpente é quando ela está andando. Porque ali ela está desativada. Ela está despreocupada. Com certeza ela não está com fome. E nem quer se defender. Agora tenta pegar uma serpente quando ela estiver enrolada para dar o bote. Ela vai te pegar antes de você colocar as mãos nela. Amém? Amém. Mas vamos para o texto. Tem muita coisa para conversarmos hoje. Versículo 2. Ainda na Bíblia Viva. O mesmo acontece com todos. Com quem? Todos. Todos. Aqui não tem exceção para ninguém. Aqui são todos os homens. Na linguagem atualizada, eles falam todos aqueles que vivem debaixo do sol, que é uma linguagem de expressão que quer dizer que vive na terra, neste mundo. Sejam bons ou ruins,
religiosos ou pagãos, obedientes a Deus ou não. Todas as coisas, quando sobrevêm ao mundo, ela atinge pessoas boas e pessoas ruins. Aquele provérbio, aquele ditado de falar que vaso ruim não quebra, quebra sim. Ele pode ser resistente, mas ele quebra. E se ele não quebrar, o próprio Deus quebranta. Você sabe que os países mais orgulhosos e altivos são os do velho continente. Os maiores e melhores governos não estão na América, está no continente europeu. Esses homens são de nariz empinados, são a política dos mais ricos, dos mais organizados. E olha a situação do país. Agora todo mundo tem medo. Todo mundo recorre, uns recorrem aos outros. Porque agora é o momento de se unir. Agora é o momento da igreja orar. Agora é o momento de entender que o mundo, essa peste, essa praga, esse vírus, ele abateu, não foi só pessoas ruins. Ele abateu as autoridades. Ele abateu aqueles que são inteligentíssimos. Ele abateu aqueles que criam, que dão origem às maiores tecnologias. E abateu também aquele que não tem conhecimento nenhum. É por isso que nós temos que entender, queridos, o que é o Evangelho. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, toda a maldição que havia no ser humano foi levada no Calvário. Então, se há um resultado positivo para uma pessoa, é ela entregar a vida para Cristo. Aí sim nós estamos seguros. Aí sim não tem quem nos toque, porque nós entendemos que o reino de Cristo não é aqui. Não faz parte deste mundo, porque enquanto estivermos aqui, não teremos paz. Não teremos paz. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde as coisas acontecem pela vontade do próprio Deus. Amém? Amém. Então, só para entender aqui, não foi Deus que mandou esse vírus para destruir a humanidade. Não. Essas coisas de falar, olha, o mundo está em pecado e Deus está irado com o mundo, Deus está punindo o mundo por causa desse vírus, nada, irmão. Fora esse vírus novo, tem outros que matam, a taxa de mortalidade é muito maior. Mas é que as pessoas ficam focadas só no problema e começam a achar que o próprio Deus está punindo as pessoas por causa do pecado. Todo pecado foi levado na cruz do Calvário. E quando a Bíblia fala da ira de Deus, que Deus está irado, que a ira de Deus está sobre o mundo, realmente a ira de Deus está sobre o mundo. Mas Deus não punirá o mundo agora. Não. O mundo vai ser punido, o mundo vai sentir o peso da ira de Deus quando os céus se abrirem e Cristo vier em glória buscar a sua igreja. Aí o mundo sentirá a penalidade de Deus, a ira de Deus. Mas enquanto vida tiver, qualquer ser humano, ele tem a capacidade e a possibilidade de ser salvo pelo Senhor. As coisas que acontecem, irmão, elas são coisas que acontecerão sempre, faz parte do sistema, faz parte do cósmico, faz parte de tudo. Essas coisas sempre irão acontecer. Independente se o homem está pecando, se o homem não está pecando, se a maldade está aumentando ou não está aumentando, essas coisas, vírus, pestes, terremotos, elas irão acontecer.
Ainda no versículo 2. Parece tão injusto que todos tenham o mesmo destino. Isso acontece porque os homens não se preocupam em ser bons. Preferem andar nos seus caminhos errados. Quem que mexe com a estrutura do mundo? É Deus ou o homem? Quem que está acabando com a Amazônia? Quem que está criando várias indústrias para haver poluição? Quem que contaminou a política do mundo? O homem. O homem sempre trilhou caminhos errados. O homem sempre olhou para o próprio umbigo. O homem sempre se alimentou do seu próprio ventre. As coisas que acontecem no mundo, parte delas, a maioria, é de consequência humana. Somos nós os criadores dos caos. Então é necessário, irmão, que aconteça várias coisas. Agora, atingirá tanto o crente como o descrente. Com uma diferença, com um agravante. É que o crente, ele sabe que ele está neste mundo de passagem. O crente sabe que ele é forasteiro em uma terra estranha. E que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é ao lado do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, quando surgir nas mídias pastores, padres, anciãos, profetizando que essas coisas só estão acontecendo porque Deus está irado com o mundo, eles não estão tirando isso da Bíblia, não. Porque a Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus falou que essas coisas seriam necessárias acontecer. Sim ou não? Sim. Ele falou que tudo isso era necessário que acontecesse. Por quê? Por que é necessário que aconteça? Porque todas as vezes que a calamidade abate o mundo, é uma certeza que Cristo está voltando. Você quer entender a volta do Senhor Jesus? É só olhar para o cenário do mundo. Quando você vê que essas coisas estão acontecendo com frequência, olhe para os céus. Se você for cristão, você vai entender que de lá está vindo a nossa redenção. Agora, quando nós não temos esse conhecimento, aí sim, aí bate a aflição, bate a insegurança, pensamos que nós estamos sendo injustiçados, pensando que Deus não escuta as nossas orações. Escuta sim, inclusive agora nesse momento, Ele está escutando a nossa oração. Amém, em nome de Jesus. Amém? Quantos estão entendendo, filhos? Amém. Mas vamos lá. Ainda no versículo no 3, prefere andar nos seus caminhos errados, porque não tem esperança. Por que eles andam no caminho errado? Não tem esperança. Porque não tem esperança. E por que nós somos diferentes? Porque a nossa esperança não está nas coisas deste mundo. A nossa esperança não está baseada no governo. Coitadinho do governo. O governo está todo perdido, irmãos. Eles estão entrando em desconexão. Um fala uma coisa, outro fala outra. O governo do Brasil fala uma coisa, o da China fala outra. Entrando em total colapso. Agora, aquilo que vem de Deus, a nossa esperança, a certeza, é de que o Senhor vela pelos seus. Aleluia. Ele cuida dos seus. Aleluia. Então, por que o mundo não tem esperança? Porque a visão deles é essa: morreu, acabou. Não tem mais jeito.
Então, já que eu tenho que fazer o mal, eu vou continuar fazendo o mal. Porque a esperança do mundo, das pessoas que têm o coração no mundo, é só juntar as coisas deste mundo. Tem até eu vi um desenho esses dias, eu acho que falei com vocês, que um senhorzinho com um monte de malas, cheio de dinheiro, entrando na porta do cemitério, e está lá a morte. Aquela máscara da morte feia, com aquele, não sei como é o nome daquele negócio que ele anda nas mãos, a morte. E a morte olhou para aquele senhor com a mala cheia de dinheiro e falou: olha, pode deixar aí do lado. Deixe tudo aí do lado, porque para onde você vai, não precisa levar essas coisas. Não precisa levar nada. Para onde você vai, você não vai poder mais gastar nada. Para onde você vai, não tem banco. Para onde você vai, não tem mais restaurante. Então pode deixar tudo aí. O que você tinha para fazer, você já fez. Então, querida, a nossa esperança tem nome. Aleluia. A nossa esperança é Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Versículo 3 ainda. E no fim da vida só existe mesmo a morte. Esse é o pensamento deles. Esse é o pensamento do homem que anda nos caminhos errados. E quando fala caminhos errados aqui, irmão, não é uma pessoa totalmente perversa, não. É uma pessoa que tem um coração totalmente neste mundo. Então ela só se aplica, ela só se habilita nas coisas que convém a este mundo. Eu quero falar para você nessa noite que mesmo que as coisas estejam caos, o dono do mundo é Deus. Aleluia. É Ele que domina as coisas. Creio. Aleluia. Amém? Amém. Versículo 11. Antes do 11, vamos ler retornar para o versículo 4. Para aquele que está entre os vivos, diz amém. Amém. Há esperança. Glória a Deus. Eita, irmãos. Você já viu algum tipo de morto ter esperança, irmão? Não, ele não tem mais projeto. Não tem mais nada a fazer. Então tem pessoas que estão sendo alertadas, avisadas, e elas não dão ouvido. Quando foi alertado que esse vírus ia bater a Europa, a Itália não se preocupou não. E a Itália, eu não sei se vocês sabem, mas tem uma grande população de idosos. É o país que mais tem idosos, pessoas acima dos 60. Sabe o que aconteceu? Eles levaram na brincadeira. Quando o problema agravou, aí não deu tempo mais. Por quê? Porque as pessoas, irmãos, elas não têm o preparo psicológico. Por quê? Porque a mente do homem, a nossa mente, filhos, é muito pequena e limitada. Nós somos limitados por natureza. É por isso que nós precisamos urgentemente da bondade, da vontade, da misericórdia de Deus. Porque senão nós mesmos nos perdemos. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Isso é a maior verdade. Maior verdade. Irmão, para que eu vou ter dinheiro, fama, depois de morto? Então é melhor eu não ter nada, mas eu estar vivo para glorificar o nome de Deus. Aleluia. Você já viu um culto só defunto, e um defunto pregando e louvando a Deus, e os outros saindo do caixão? Se acontecer isso, irmão, ninguém fica. Ninguém fica, todo mundo sai correndo. Querido, então nós estamos vivos duas vezes. Nós estamos vivos porque nós temos a vida eterna, e nós estamos vivos porque Deus cuida de nós. Amém. É só Ele. Amém. É só Ele que tem esse poder. Glória a Deus. E mais ninguém. Glórias a Deus. Versículo 11 e o 12. Aí ele fala, agora eu vou ler na linguagem atualizada. Vi ainda debaixo do sol, que não é
dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Não adianta, meu irmão. Agora eu vou ler na Viva. Versículo 11. Observei novamente a terra. Vi que nem sempre os mais rápidos vencem as corridas, que nem sempre são os mais fortes que vencem as lutas, que muitas vezes os sábios passam fome, e que os homens de grande capacidade nem sempre se tornam famosos. Tudo depende do acaso, da pessoa estar no lugar certo e na hora certa. Coisa interessante, né? Eu vou resumir aqui rápido. Nada depende de nós. Nada. Nem o sábio, com toda a sua sabedoria, pode angariar vantagens. Nem o mais ligeiro pode vencer todas as lutas. E nem o mais capacitado pode encaixar tudo aquilo que ele quer. Tudo depende do acaso. Tudo. Nada, irmão. Nós não temos a capacidade nenhuma de ser dono do nosso próprio nariz. Isso é ruim, hein? Tem pessoas que falam assim: eu faço, eu mando, eu sei. Tadinho, meu irmão. Tadinho. Não sabe o que pode lhe abater no dia de amanhã. O ligeiro pode chegar sempre mais rápido, mas isso não quer dizer que ele está acima de tudo. Só Deus que conhece todas as coisas. Aleluia. Versículo 12. Ninguém sabe quando sua sorte vai piorar. O homem é como um peixe apanhado numa rede, como um pássaro no alçapão, quando menos espera. Essa é a realidade. Nós somos assim, queridos. Nós não sabemos, nós não temos a percepção apurada, e só basta qualquer caos para nos deixar abatidos e preocupados. É por isso que precisamos urgentemente de Deus. E aqui ele vai contar uma historinha. Posso colocar de pé, filhos? Aqui está descartado qualquer profecia, irmãos. Aqui está descartado qualquer profecia que venha nos dias atuais. Agora vai surgir os legalistas e os santarrões, né? Falando que tudo isso está acontecendo é por causa do pecado, é por causa da chocarrice, é por causa daquilo que temos cometido perante Deus. Não é nada disso. Essas coisas irão acontecer. Eu quero trazer uma novidade melhor para você. Se você acha que está ruim, vai piorar. Vai piorar. Não a sua situação, a situação do mundo. Desde que Jesus profetizou no Monte das Oliveiras, não houve mais paz no mundo. Sempre os acontecimentos foram para mostrar que a vinda dele está mais próxima do que nunca. Aí aqui ele conta uma historinha e nós encerramos nessa noite que começa a partir do versículo 13. Eu vou ler na Bíblia Viva. Aqui está mais uma coisa que me impressionou muito enquanto eu observava a vida humana.
Havia uma pequena cidade com poucos habitantes. Essa cidade foi cercada por um rei que tinha um grande exército e muitas armas. Naquela cidadezinha havia um homem sábio, muito pobre. Ele sabia como salvar a cidade e acabou conseguindo. Mas depois disso, todos se esqueceram dele. Foi aí que percebi que a sabedoria vale mais do que a força. Olha só, não é no braço que se vence. Aqui. Aleluia. Não adianta ter força se não tiver sabedoria. Mas se o homem sábio for pobre, é desprezado e a sua opinião posta de lado. Assim mesmo, as palavras mansas de um homem sábio valem mais do que os gritos de um rei que governe um povo tolo. A sabedoria é melhor que as armas de guerra, mas um só homem tolo pode destruir bons planos. Amém, queridos? Então, tem três coisas que eu quero fazer aqui como é que se fala? Uma demonstração. A primeira está nos primeiros versículos que eu li. É que tudo acontece tanto com pessoas boas como ruins. Quando as coisas acontecem no mundo, seja praga, seja terremoto, abate todo mundo. O crente não fica imune. Então não adianta você achar que é exclusivo, que você faz parte de um grupo que não é atingido. Muito pelo contrário, nós somos os primeiros atingidos. Segundo, é que só quem manda no tempo é Deus. Terceiro, usar a inteligência e a prudência. A palavra prudência eu coloquei até aqui, que são coisas simples: cautela, precaução e sensatez. Feche os teus olhos. Pai Celestial, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Entendemos, meu Deus, que mesmo com todo o conhecimento, nós não temos poder para nos defender do mal, Senhor. Esse mal que abateu o mundo é o inimigo feroz. Apenas um vírus, ó Senhor, mexeu com toda a estrutura do mundo. Isso prova, meu Deus, a nossa dependência do Senhor. Prova que não somos capazes, ó Senhor, de combater um vírus. Eu fico imaginando, meu Deus, quando vier o período da grande tribulação, Senhor, quantos crentes não irão te largar? Quantas pessoas não abandonarão a sua própria fé, meu Deus? Oh, meu Deus, a nossa esperança está em Ti nesta noite. Aleluia. Nós colocamos a nossa família, a nossa vida, a nossa casa nas Tuas mãos. Porque, meu Deus, na nossa mão, nós iremos fazer igual esse rei, que tinha um grande exército, porém, era um homem que não tinha experiência, Pai. Porque, meu Deus, muitas vezes não está no falar, mas está, meu Deus, naquilo que o Senhor colocou na nossa mente. Então nos capacita a cada dia, para que venhamos, ó meu Deus, vencer este mal que tem assolado o mundo. Aleluia. Como igreja, nos prepara, nos dá coragem, nos dá mansidão para ajudar aqueles que precisam de nós, Pai. Em nome de Jesus. Podeis assentar, filho.